estamos de volta com o nosso programa Vivendo em Condomínio, aqui pela TV das Artes, em Embu das Artes, que é a sede da TV. E falando em condomínio, vocês viram no programa passado, que interessante, o Fabiano, síndico profissional, falando da gestão profissional dos condomínios, né? Ficou um programa bacana e até que não só a profissionalização no gerenciamento do condomínio, como novas tecnologias que vêm chegando aí no mercado e ajudando bastante na modernização, na vida do condomínio no dia a dia. Hoje nós vamos falar de elevador. Elevador, todo mundo diz que é o meio de transporte mais seguro que temos, né, depois do avião. E hoje nós vamos falar de elevador aqui no programa. Nós estamos aqui com o engenheiro Robson, que representa a empresa Orona. Tudo bem, Robson? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Ah, então tá bom. Você, então, é o cara dos elevadores. Isso, é o cara dos elevadores, eu trabalho com elevadores há 20 anos. 20 anos, então Isso. Você tem um conhecimento aí, você vive o seu dia a dia em elevador. Elevador. Tá Meu certo. dia a dia é o que o pessoal fala, né? O mosquitinho do elevador picou e eu não saí mais dessa área. Eu já passei pelas 3 maiores empresas, né, do mercado hoje, que são a Atlas, Otis e Thyssen. E hoje eu estou gerenciando a Orona Elevadores, que é uma empresa multinacional, fabricante de elevadores também, e que ela está entrando agora no mercado, faz 5 anos que está no mercado brasileiro, em todas as capitais do Brasil. Tá certo. Você é engenheiro? Isso, eu sou engenheiro de produção e estou finalizando agora a engenharia mecânica no final do ano, em dezembro, e sou gerente da Orona Elevadores, onde eu tomo conta de todos os elevadores do estado de São Paulo. Ô Robson, me fala uma coisa, eu fiz uma brincadeira na nossa abertura, mas dizem mesmo que elevador é um meio de transporte seguro. Sim, de fato é um meio de transporte seguro? Sim, o elevador é um meio de transporte seguro, né? Todo elevador, não sei se todos sabem, né? Todo elevador tem sistemas de segurança, todo elevador tem um freio de segurança de emergência debaixo da cabine, né? Todo elevador é obrigado a ter o limitador de velocidade. O que é o limitador de velocidade? O limitador de velocidade é o equipamento que fica do lado da máquina de tração. Toda vez que a máquina de tração movimenta o elevador, a partir de um lado a cabine e do outro lado o contrapeso, esse limitador de velocidade ele controla a velocidade do equipamento. E se o equipamento passar 10% da sua velocidade nominal, o que ele faz? Primeiro ele desliga. Desligando o equipamento, o que acontece? Sem energia, o freio não abre, porque o freio só abre a partir de energia, a partir de uma bobina, né, magnética. Então, a tendência é para o elevador. Mas vamos dizer que 1 em 1 milhão aconteça que a mola da máquina de tração do freio quebrou. E aí não tem como fazer a frenagem pela máquina de tração. O que vai acontecer? Esse limitador de velocidade ele vai morder um cabo, que esse cabo ele vai até o posto do elevador e ele está interligado com a cabine, né, num dispositivo chamado desengate, e volta novamente até a casa de máquina. Toda vez que o elevador se movimenta, o limitador de velocidade movimenta também, acompanhando sua velocidade. E se atuar uma emergência, como eu te falei, da mola que quebrou, o que ele faz? Ele morde o cabo, mordendo o cabo, o elevador está descendo, ele vai esticar, vai desengatar o dispositivo de segurança, fazendo com que o freio de segurança morda as guias do elevador, fazendo parar o elevador. Tá certo. A gente vê, né, no noticiário, é raro, mas a gente vê algumas notícias aí de algumas fatalidades que acabam acontecendo com o elevador. Isso se deve à falta de manutenção? O que hoje aparece algumas vezes na mídia, na verdade, alguns acidentes com relação à técnica. O usuário é muito difícil acontecer algum acidente. O elevador hoje, principalmente os mais modernos, né, depois da norma Mercosul 207, que, por exemplo, informa que desde 1999 todos os elevadores têm que ter porta automática. O mais complicado que pode ocasionar algum acidente é aqueles elevadores muito antigos, né, onde a pessoa tem que abrir a porta, que a gente chama de eixo vertical, onde o usuário abre a porta do equipamento para poder adentrar dentro da cabine. Nesses equipamentos, se não tiver uma boa manutenção, pode existir uma falha de trinco e pode acontecer de abrir a porta e o elevador não está lá
no andar. Realmente pode acontecer, mas os elevadores mais novos isso não acontece mais. Me fala, você falou uma coisa dessa norma do Mercosul. Explica pra gente o que é essa norma, que às vezes muitos síndicos não têm conhecimento e não sabem dessas obrigatoriedades, né, da legislação, dessa norma, por exemplo. Uhum. A norma Mercosul veio, na verdade, a fim de unificar, né, a questão da instalação dos elevadores, onde ela pede mais pela segurança, né? Por exemplo, existem vários itens que hoje o condomínio, os elevadores dos condomínios deveriam ter. Por exemplo, proteção de polia. Então, toda casa de máquina tem uma máquina de tração, e essa máquina de tração dos mais antigos, de 2000 para trás, né, não tem a proteção de polia. E na norma Mercosul pede que tenha a proteção de polia, que tenha a proteção do limitador de velocidade. Todas as peças móveis da máquina de tração e do limitador tem que ter protegida. A norma pede também, por exemplo, que todo posto do elevador tenha iluminação a cada 3 metros. A cada 3 metros tem que ter um ponto de iluminação, porque numa chamada noturna, o posto do elevador, se for necessário adentrar, o técnico tem que ter a iluminação. A norma pede também, por exemplo, que toda a cabine, em cima da cabine, tenha o que a gente chama de guarda-corpo, para a segurança do técnico. O técnico não ter o risco de cair no posto do elevador. A norma pede que no posto do elevador, por exemplo, tem que ter a escada, para ele adentrar dentro do posto do elevador. A norma pede alguns exemplos, né, que hoje provavelmente as pessoas estão recebendo esses orçamentos a fim de atualizar os equipamentos, né, e atualizar também as normas técnicas com relação à segurança, né, a segurança também do usuário e também dos nossos técnicos que atuam no dia a dia. Mas você falou que essa obrigatoriedade é para elevadores de 2000 para cá. E os antigos, eles são obrigados a se adequar, fazer adequação, ou eles podem permanecer como estão? Não, o ideal é fazer a adequação, mas existem algumas adequações que não podem acontecer. Por exemplo, isso, porque um exemplo prático é a porta eixo vertical. A porta eixo vertical não dá, a norma pede que os elevadores tenham portas automáticas. Só que não tem como fazer isso uma porta de eixo vertical, porque além de trabalhar com a estrutura do prédio, além de ter uma alvenaria muito grande, um trabalho de alvenaria muito grande, tem que ver se realmente existe o espaço, porque as portas automáticas hoje, elas recolhem dentro do posto do elevador. Então precisa de uma distância. Então, por exemplo, quando algum cliente me pede, minha porta é eixo vertical, eu gostaria de automatizá-la, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se existe a possibilidade de pegar a cabine e jogar para trás alguns centímetros, cerca de 15 a 20 centímetros. E isso envolve toda a estrutura, né, do prédio. Além do custo ser muito alto, muitas vezes é inviável, não tem como. Então, nesses casos, a norma não é viável e não pode ser atendida. Tá, mas o prédio também não é penalizado por isso, porque a obrigatoriedade seria de 2000 para frente. 2000 para frente. Tá certo. Ô Robson, e essa questão da manutenção, as pessoas me perguntam muito, qual a diferença entre manutenção preventiva, manutenção corretiva, qual é que o condomínio está obrigado a fazer por lei? O condomínio, né, aqui em São Paulo, né, São Paulo capital, tem o CONTRU, que é o órgão fiscalizador das empresas de elevadores e dos elevadores, né? E aí, em São Paulo, na capital, todo condomínio que tiver um equipamento, um elevador, ele é obrigado a ter uma empresa conservadora que mantém, que faça a conservação desse elevador. Não só a conservação, como a manutenção, como você falou, que tenha um engenheiro responsável pelo equipamento, pelo funcionamento. Então, existe os contratos, esse contrato ele é fechado para que uma vez por mês o técnico vai fazer a manutenção preventiva. Preventiva. Isso. E a corretiva é conforme a necessidade, independente da situação, pode chamar 10, 20, 30 vezes, a empresa tem que ir lá atender essa demanda, né? Entendi. Agora, você disse que então a obrigatoriedade da manutenção preventiva, de acordo com as normas do CONTRU para São Paulo capital, e para cidades da região metropolitana de São Paulo, tem algum órgão que fiscalize essa questão dos elevadores? Porque se São Paulo capital é o CONTRU, o mesmo perigo, as mesmas obrigações tem que ter para cidades da região metropolitana.
qual é o órgão que fiscaliza os elevadores nesse caso, dessas cidades? Infelizmente, não há nenhum órgão que fiscalize. Na verdade, é os condomínios que devem exigir pelo menos um engenheiro responsável, um engenheiro mecânico, para poder assinar a responsabilidade técnica, né? Infelizmente, somente São Paulo capital e Rio de Janeiro capital, que são os dois municípios que existe realmente um órgão fiscalizador desse tipo de serviço. Fora de São Paulo, realmente não existe nenhuma fiscalização, infelizmente. Então, tá tramitando, né, em Brasília, uma lei para poder realmente unificar e que todos os municípios tenham realmente um órgão específico para poder fiscalizar essas empresas que atuam hoje no mercado. Então vai aqui o nosso recado aí para os legisladores, para os governadores de estado, para os prefeitos, que se preocupem com isso, né? A região metropolitana de São Paulo, não sei nem dizer quantas cidades tem, né? E você vê que todas elas têm muitos condomínios. E a gente precisa que nessas cidades também tenha um órgão que fiscalize isso, porque a gente está falando de vidas que circulam nesses elevadores. Então, eu não posso, para mim, é inaceitável que tenha um órgão que fiscalize, que controle isso no nosso país, somente em 2 capitais, né? E os demais não oferecem riscos? Então, senhores legisladores, vamos ficar atentos, né? O nosso pedido aqui do Vivendo em Condomínios, para que isso seja fiscalizado, analisada essa possibilidade de se estender essa norma para todo o Brasil, né? Porque é muito importante, não, Robson? Sim. Os condomínios fora de São Paulo, no interior, realmente, se ele não tiver um conhecimento adequado, ele não vai saber perguntar para a empresa quem que é o engenheiro responsável. O RIA, por exemplo, o RIA, que é um item muito importante para o condomínio, que é um documento obrigatório das empresas, onde ele faz a vistoria e diz, perante, no caso, São Paulo e no caso de Rio de Janeiro, o GEM, diz que os elevadores estão em plena condições de uso. Então, onde é assinado pelo engenheiro responsável, tal, entregue ao condomínio, e que no condomínio esse tipo de documento deve estar no lugar visível para todos, normalmente no quadro, né, junto com outros documentos como o AVCB e tudo mais com relação a isso. Tá certo. Então, para quem não sabe, o RIA é um documento que significa relação de inspeção anual, é isso? Relatório de inspeção anual, tá? Isso é obrigatório em todos os condomínios. Então, você que é síndico, exija da empresa que presta serviço para os elevadores no seu condomínio, que anualmente ela te mande esse documento assinado por um engenheiro responsável, tá? E que você mantenha isso em local visível, como o Robson falou, porque no caso de uma fiscalização, você tem que estar com esse documento. Agora, Robson, quando na entrega da RIA, qual é a responsabilidade da empresa que faz a manutenção, a conservação dos elevadores e do síndico? Porque o síndico paga, o condomínio paga para essa empresa que tem um engenheiro responsável, que tem que emite esse RIA anualmente, mas o síndico também tem as responsabilidades civis e criminais dele perante o condomínio. Até onde vai a responsabilidade do síndico e até onde vai a responsabilidade da empresa de conservação? Essa pergunta é muito importante porque o condomínio, o síndico em si, é corresponsável pelas empresas que ele contrata e coloca dentro do condomínio, né? Então, a responsabilidade da empresa é realmente parte técnica e parte civil também. Por isso que é importante também todas as empresas grandes, né, como a Orona, Atlas, Otis e Thyssen, todas elas têm um seguro. O seguro civil, né, tanto para cobrir danos de nossos funcionários como danos de terceiros. Né? Lógico, a gente tende a nunca usá-lo, né? Mas todas as empresas têm que ter. E a responsabilidade é exatamente essa, na questão tanto da manutenção, do bom funcionamento em caso de algum acidente. Então vai ter um engenheiro responsável para poder responder. Por isso que é importante o condomínio realmente ficar atento às contratações fora de São Paulo, no caso, porque dentro de São Paulo, no capital,
não tem como isso ocorrer, mas fora pode acontecer esse tipo de situação. Então, por isso que é muito importante, síndico, gerente predial, você estar atento à empresa que você contrata. Por quê? Essa empresa, você tem que verificar se essa empresa ela tem um engenheiro responsável, ver as referências, né? Porque o síndico, Robson, ele não tem conhecimento técnico, né? Sim. Se de repente o técnico chega lá e fala para ele, olha, o cabo de aço que transporta o elevador está em perfeito estado. Ele tem que acreditar porque ele não é técnico de elevador, né? E vai daí então a importância de você saber qual é a empresa que você está contratando, se essa empresa tem um engenheiro responsável, né? Para te dar todo o suporte, porque senão o síndico vai responder junto com a empresa, como o Robson disse, por qualquer coisa, por qualquer sinistro que venha acontecer no elevador, né? Não é isso? Isso mesmo. Tá certo. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, muitas pessoas, a gente estava falando de prédio antigo, né, que tem elevadores que são muito antigos e tal. Qual a diferença? As pessoas, eu ouço muito hoje, eu vou fazer a modernização do meu elevador, eu vou fazer o embelezamento do meu elevador, tá? Qual é a diferença? Hoje existe, na verdade, a modernização do elevador, ela é feita parcialmente. Então, o condomínio tem a opção de fazer a parte tecnológica, ou seja, substituir o quadro de comando que é antigo por um quadro novo, microprocessado, que é o que a gente fala, da parte que a gente fala, na verdade, que é o cérebro do elevador, vamos dizer assim. E ele também tem a opção de fazer o embelezamento de cabina. Muitas vezes, pelo valor ser menor, o embelezamento de cabine, os condomínios optam por fazer somente o embelezamento para poder agradar a todos os usuários, a todos os moradores. Mas, por fim, se não é feita a modernização tecnológica do quadro de comando, o elevador continua antigo. É como se fosse uma maquiagem, a gente costuma falar que é uma maquiagem. Fazer um revestimento, pegar um elevador, fazer um revestimento de aço inox, colocar um espelho, um corrimão, um piso em granito e um subteto novo, fica bonito. Mas também se não pensar na tecnologia, do que está lá em cima com relação ao quadro de comando, não adianta nada. Por exemplo, a diferença de uma modernização de um elevador antigo para um novo seria a substituição do quadro de comando. Fazendo isso, o condomínio vai ter cerca de mais ou menos 40% de economia do uso do elevador, além das viagens muito mais confortáveis. Por exemplo, o elevador antigo, o que faz parar o elevador antigo é exatamente o freio da máquina de tração. Então existe os elevadores normalmente que a gente chama de 2V, que é duas velocidades, né? Então quando o elevador está chegando lá perto do seu destino, ele entra numa redução da alta velocidade para baixa velocidade, e quando estiver na baixa velocidade, aí atua o freio, e por isso que os elevadores antigos você sente o elevador parar. E outro problema que dá também nos elevadores antigos é a questão do degrau. Como o técnico ele regula aquele freio para mais ou menos 3 pessoas para poder parar nivelado, se entra muitas pessoas, o elevador faz degrau para baixo. Se entra poucas pessoas, o elevador acaba fazendo degrau para cima. Isso é muito ruim também, né, para as pessoas idosas, que podem tropeçar e tudo mais. Depois de modernizado, não. O elevador modernizado, ele controla exatamente a aceleração que precisa para sair do térreo, um exemplo, até o 5º andar, e onde quando vai chegando bem perto do andar, ele para. E aí sim entra o freio para poder fazer como se fosse, comparando com o carro, como se fosse um freio de mão. E aí com isso você nem sente a parada do elevador. E com isso também você vai ter, além da economia de energia, vai ter também economia com relação às peças. Porque o freio que antes parava o elevador, hoje ele só entra como se fosse um freio de mão. Não faz nenhum esforço, né? Então as pessoas têm que pensar muito na questão não só do embelezamento para agradar, e sim também na tecnologia, na atualização, para poder ter economia de energia. Então a gente sabe que é possível hoje ter esses elevadores antigos e fazer, por exemplo, trocar toda a roupa do elevador e também trocar todo o esqueleto dele, Isso. toda a parte mecânica do elevador. Não é exatamente a parte mecânica, porque os motores
se estiver bem conservado, não há necessidade de Quanto trocar. dura um motor de elevador? O motor de elevador, o que acontece? Vai durar para o resto da vida, sendo sincero. Porque o que vai desgastar no elevador? Na máquina de tração. Porque existe o quê? É dividido em 3 termos, né? Tem a máquina de tração, tem o quadro de comando e tem a cabine em si e as botoeiras. Quando a gente fala em modernização tecnológica, o que a gente vai estar trocando? Vai estar trocando o quadro de comando. Você tira o quadro de comando e coloca um quadro microprocessado. Junto com o quadro, vai trocar toda a fiação antiga por uma fiação nova. Vai trocar todas as botoeiras, porque as botoeiras antigas são alimentadas por 110 volts e as novas são alimentadas por 12 ou 24 volts. Então se troca todas as botoeiras dos andares e a botoeira de cabine. Isso é a modernização tecnológica. Com relação à máquina de tração, se ela for bem mantida, não vai ter nenhum problema, porque o que desgasta lá? Vai desgastar os cabos de tração que devem ser trocados em média, né, grosseiramente falando, a cada 12 anos. Né? A movimentação da máquina de tração, se estiver tudo certinho, sempre com óleo, trocando óleo a cada 3, 4 anos, vai estar tudo certinho. Pode ter o desgaste dos rolamentos. 3, 4 anos para trocar óleo? Tem que trocar o óleo a cada 3. Eu achei que trocava todo mês, da manutenção. Não. É mais ou menos de 2 a 4 anos se troca o óleo da máquina de tração. Então, o que pode desgastar na máquina de tração? Os rolamentos. Os rolamentos são trocados, substituídos, a máquina fica como nova. Outra coisa que pode acontecer é queimar o motor. O motor é como se fosse qualquer motor, até mesmo de geladeira. Queimou, a gente tira, desmonta, manda enrolar, envernizar, monta novamente. Quando se monta, se troca normalmente o rolamento. Encaixou, vai durar também mais 20, 30 anos. Então, a máquina de tração não há necessidade de trocar, a não ser realmente se tiver algum problema com relação ao eixo, que é muito difícil acontecer. A maioria das modernizações aqui em São Paulo, para prédios residenciais, não são substituídos as máquinas de tração. A não ser que seja muito, mas muito, digo, 40, 50 anos de uso. Aí pode ser que realmente tenha que substituir, mas caso contrário, não. Certo. A gente vê também nas assembleias muitas reclamações de crianças que ficam brincando no elevador e que ficam lá e aperta todos os botões, o elevador vai parando de andar em andar. Essas reclamações que são costumeiras nas assembleias. O que isso pode ocasionar? Primeiro, as pessoas não sabem, mas existe uma lei que proíbe que crianças menores de 10 anos viajem sozinhas nas cabinas. Né? Existe uma lei, hoje não tem mais, depois eu vou pedir para o diretor colocar a lei no rodapé, que é muito importante as pessoas saberem que existe uma lei sobre este assunto, para crianças menores de 10 anos não podem utilizar o elevador sozinho, mas a gente sabe que hoje com a tecnologia, né, crianças com 10 anos já sabem pegar o tablet, já sabem pegar o computador, já toma o controle remoto da televisão, e eles assumem tudo, então o desenvolvimento hoje das nossas crianças é muito rápido, né? Mas existe uma lei que diz que crianças menores de 10 anos não podem utilizar os elevadores sozinhos. Né? Com relação a isso, somente o que temos que fazer é orientar e dizer que realmente se acontecer alguma coisa, vai ficar sozinha lá, a criança vai ficar sozinha lá até acontecer o resgate do técnico com relação se caso o elevador venha a parar. Mas porque eu já cheguei em condomínios que os botões estão todos afundados, porque as crianças ficam apertando. Uhum. É muito importante que os pais se conscientizem, porque essa manutenção que é feita no elevador sai do seu bolso, né? E como o Robson estava falando, existe uma lei que proíbe. Então os pais eles podem ser responsabilizados até pelo Conselho Tutelar por deixar essas crianças ficarem brincando, subindo e descendo sozinhas nos elevadores. Então isso é muito importante que os pais tenham essa consciência de que não pode deixar essas crianças sozinhas por uma questão de segurança, né, e por uma questão também que brincando entre os coleguinhas eles costumam mesmo fazer isso, apertar todos os andares. Isso está aumentando o consumo de energia do seu condomínio, isso está fazendo com que você tenha um gasto maior na manutenção desses elevadores, com a troca desses botões, entendeu? E isso sai do seu bolso. Então, cabe a todo mundo fiscalizar isso, não só ao síndico, ao zelador. Se você vê, oriente as crianças para que não tenham esse tipo de atitude. E você, pai e mãe, agora você está sabendo que tem uma lei que proíbe que crianças menores de 10 anos circulem sozinhas nos elevadores. Então, que você pode, inclusive, ser responsabilizado pelo Conselho Tutelar por sua criança ficar
circulando sozinha nos elevadores, né? Com relação às chamadas, né, nos elevadores modernos, novos, existe no quadro de comando, que é um computador, vamos dizer assim, um item que chama cancelamento de chamadas falsas. Então, nos elevadores modernos, se a criança apertar todos os botões, no segundo chamado ele já vai desabilitar todos, né, se Que ele bom. não vê ninguém saindo. Tá certo. Né? E tem também, Robson, aquele hábito, né, um péssimo hábito, inclusive, de morador, que tá apressado, ele chega lá no andar e ele chama os 2 elevadores ao mesmo tempo. Aquele que chegar primeiro, ele vai, fica circulando, e a gente sabe hoje que é uma questão não só de economia de energia, mas a energia também é uma coisa que está escassa no nosso país. Vocês podem ver aí na mídia a preocupação, né, que o nosso governo tem com o consumo da água, os ambientalistas sempre divulgando essa questão, e com a energia elétrica é a mesma coisa. Olha o custo com essas bandeiras que tem aí, bandeira vermelha, bandeira verde, a gente tem, às vezes, penalizado financeiramente pelo alto consumo de energia, né? E agora tem aquele dispositivo que mesmo que a pessoa aperte os 2 botões, só vem um elevador, né? Que é o que está mais próximo. Isso é chamado sistema duplex, mas ele só é permitido para elevadores novos ou elevadores modernizados, onde a gente faz a ligação dos quadros de comando de cada elevador. Então, se a pessoa tiver um elevador novo, moderno, ele pode solicitar essa interligação para que quando o usuário estiver no andar, se ele apertar por exemplo, chamar o elevador do lado direito, automaticamente as 2 botoeiras vão se acender e somente um elevador vai vir fazer a viagem que é o que está sempre mais próximo do andar, né? Não é exatamente não o que é mais próximo. As pessoas sempre falam isso mais próximo, mas isso, na verdade não é o que acontece. Então fala Normalmente é o que a gente fala de seletivo na descida. Então, muitas vezes, o elevador, a pessoa chamou no 13º, chamou no 8º e chamou no 11. Então, o que acontece? Se o elevador estiver embaixo, então ele vai subir, primeiro vai atender o do 13º, para depois vir resgatante, que é o que o próprio nome fala, seletivo na descida. Normalmente é isso que acontece. Entendi. Agora, tem uma outra questão que eu acho muito importante também. Acontece, você ficou preso por qualquer motivo no elevador, né? Às vezes o condomínio não tem gerador de energia e cai aí o sistema de energia, o elevador para, a pessoa fica presa. Ou dá uma pane, um problema técnico, a porta não abriu, a pessoa fica presa. É importante que a gente informe para essas pessoas que elas têm que manter a calma, né? Porque tem pessoas que se desesperam, né? E quem é a pessoa habilitada que pode abrir esse elevador? Então, a pessoa habilitada que deve abrir o elevador é somente o técnico da empresa conservadora ou o bombeiro da polícia militar. Né? Até mesmo aqui em São Paulo não existe lei que proíba, por exemplo, o zelador de fazer o resgate. Não existe nada disso. Então, o que existe? O CONTRU, que é o órgão fiscalizador, o munícipe, que é o usuário, fez a pergunta ao CONTRU, a prefeitura de São Paulo, né, capital, e ela respondeu, e essa resposta foi registrada no Diário Oficial, que disse que somente a empresa conservadora ou o corpo de bombeiro da Polícia Militar estão aptos a realizar o resgate em caso de passageiros presos. Então, mas eu fico preocupada com isso, fico pensando, você está lá preso no elevador com uma criança. Eu, por exemplo, se isso acontecer comigo, eu vou manter calma, eu não tenho esse medo de elevador, estou tranquilo. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm muito medo, né? Tem claustrofobia, por exemplo, não consegue ficar preso. Como é que resolve nesse caso? Até o técnico chegar. É por isso que é importante os condomínios sempre verificarem, juntamente com a empresa conservadora, se está funcionando o botão de alarme da cabine, se está funcionando principalmente o interfone. Que aí com o interfone a portaria tem que acalmar a pessoa que está dentro da cabine. Então, você conversando com a pessoa, de repente o tempo vai passando a partir do interfone, se a pessoa estiver sozinha, no caso. Porque se não tiver realmente o interfone e a pessoa ficar desesperada sem, de repente, o botão de emergência, que todo elevador tem um botão de emergência, e não estiver funcionando, a pessoa vai ficar desesperada porque ela não vai ter quem que vai fazer o resgate, ou
ela se sente imune, porque ela está sozinha e ninguém sabe que ela está lá. Mas se ela tem esse conhecimento psicologicamente falando, conversando com a portaria, conversando com o zelador, ela vai ficando mais calma até que chegue o técnico, né? O técnico ou o corpo de bombeiro. Mas de 10, se a pessoa optar de chamar o técnico e o bombeiro, tem a estatística que diz que de 10 chamados, 8 delas chega primeiro o técnico da empresa conservadora. Né? Então a pessoa, na verdade, tem que manter a calma. O elevador não ele tem aberturas, tem o subteto, mas no teto mesmo tem abertura de ventilação, a pessoa não vai ficar sufocada, né? Ela tem que ter a calma, esperar, porque realmente o resgate deve ser feito por uma pessoa especializada. Tá certo. E a gente também está chegando ao final desse programa com um tema que é muito importante. Com certeza o Robson também vai voltar para falar com a gente ainda mais sobre elevadores. E mais uma vez o nosso alerta aos síndicos da importância da empresa que você contrata para fazer a manutenção do seu elevador, tá? Essa última fala do Robson com relação ao botão de pânico e ao interfone, vocês vejam o quanto é importante essa manutenção está em dia, né? Para que você até consiga oferecer para o seu condômino essa tranquilidade de ele estar falando com o pessoal da portaria, ele vê que ele não está sozinho e que o socorro está chegando, tá bom? Robson, deixa o seu contato também, olha, que depois nós vamos deixar aqui para os nossos internautas, né? Para que se alguém tiver dúvida, também mandar para você uma perguntinha. Tá, o site da empresa é www.orona.com.br e o meu e-mail para dúvidas é rmaia@orona.com.br. Obrigado, Robson, foi um prazer. Gente, o Robson estava preocupado com a entrevista, viu? Falou que o coração dele estava a mil, mas está vendo como foi fácil, né? Quando a gente começa a falar de condomínio, a gente se empolga. E é muito bom, é um assunto que para mim, para nós que vivemos em condomínio, é muito gostoso, é um assunto muito bom da gente estar se tratando. Até o próximo programa, com mais novidades, um beijo a todos e até lá. Até logo.